Concurso Nacional Unificado, bloco 6. O bloco de gente grande. Os grandes salários. Eu vou analisar aqui os cargos que são sem formação específica, ou seja, qualquer nível superior. Vamos dar uma analisada ao que dá para fazer nessa prova, se dá para concorrer a todos os cargos ao mesmo tempo ou não, qual a ênfase de cada um. Vou falar também sobre técnicas de estudo, como que você vai se preparar nesse pós-edital com relação ao seu planejamento, com relação a revisões e o que tem de mais nesse edital aqui para a gente prestar atenção. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. A vida estava bandida e agora, com essas mudanças todas, especialmente se você estava estudando para agências reguladoras, a vida ficou muito mais bandida. Vamos conversar sobre isso agora. O que tem aqui na tela? São 199 vagas de cargos para qualquer formação, qualquer nível superior. Beleza? Tem um, inclusive, que não aparece aqui naquela apresentação do site lá de PowerPoint. Essas vagas aqui não estão naquela apresentação, mas estão no edital e o que manda é o edital. O que a gente tem? Eu vou falar então de ANEEL, ANS, ANTAC, MCTI, que é o cargo de analista em Ciência e Tecnologia, MGI, o cargo de EPPGG, vamos falar do cargo de analista de comércio exterior do MDIC e de especialista da Previc. Esse é o foco do nosso bate-papo aqui. Todos eles são cargos de salários bem altos, a gente está falando de R$16 mil até R$21 mil praticamente. Então, é um bloquinho bastante diferente. É uma boa quantidade de vagas quando a gente pensa em 200 vagas, mas cada um deles tem um pouquinho, 30, 15, 50, 25. Então ele é um bloco bastante especial, bastante delicado. É para um público diferenciado, a gente está falando de cargos de salário mais alto e você sabe, quando se trata de concurso, quanto mais alto o salário, mais difícil a prova. Simples assim. Beleza? Se você tem 2 cargos com o mesmo número de vagas, o cargo de salário mais alto vai ter concorrentes melhores. Ok? Cargos de salários menores, tem gente boa que já está com emprego e tal, não faz essas provas. Salário mais alto, o cara quer decidir a vida dele. Bom, os 3 cargos de agência reguladora. Infelizmente, tem muito pouco sobre regulação. Eu vou falar disso daqui a pouco no próximo slide, sobre as matérias, a quantidade de aulas de cada matéria, mas tem pouco de regulação e tem muitas das outras coisas. Vamos ver o seguinte. Quais são os eixos que você tem que estudar em conhecimentos específicos? O eixo 1, gestão governamental e governança pública. O eixo 2, políticas públicas e análise de dados. O eixo 3, economia e contexto internacional. É praticamente economia só. O eixo 4, orçamento público, contabilidade e regulação. E o eixo 5, inglês. O que a gente pode ver da distribuição dos pesos entre os diferentes eixos? Os eixos 1, 2 e 3 são, pensando na maioria dos cargos, os mais importantes. Eu pintei de verde escuro quando a ênfase é 4, né, o peso é 4. Eu coloquei de verde claro quando o peso é 3. Quando o peso é 2, deixei em branco. E peso 1 está de vermelho. Eixos 1, 2 e 3, então, são os mais importantes, com pouca variação. O eixo 4 é importante para alguns cargos, para outros não. E o eixo 5 só importa para analista de comércio exterior. Eixo 5 é inglês. Só eles querem alguém que fale muito inglês. Faz todo sentido, né? Analista de comércio exterior do Ministério do MDIC, do MyDIC. É horrível falar isso, mas eu não consigo perder essa piada. E o eixo 4, que é mais diferentão, vai depender mais da sua ênfase e do seu histórico. Beleza? Então, vamos novamente. Os eixos 1, 2 e 3 são os mais importantes para todas as provas. O que isso significa? Se você tem um cargo que você prefere, mas você está topando qualquer emprego, não pode deixar o 1, 2 e o 3 de lado. Simples assim. E o eixo 5, que é inglês, se você não fala nada de inglês, a chance de você aprender em 3 meses é muito, muito pequena. Então, você esquece o MDIC e foca nos outros cargos. Tenta aprender vocabulário, pegar algumas... Vamos falar disso daqui a pouquinho, peraí. Então vamos lá, aqui a gente tem a quantidade de aulas de cada matéria, tanto de conhecimentos gerais quanto de conhecimentos específicos.
Eu peguei de um cursinho online, um dos melhores do Brasil, mas o número de vagas em si não importa. O que importa é a gente poder comparar o tamanho das matérias. Pô, essa matéria aqui está valendo muitos pontos, essa matéria aqui está valendo menos pontos. É isso que a gente vai levar em consideração. Chamando a atenção para alguma coisa, que finanças públicas é basicamente o orçamento e está no eixo 4 também. A administração pública federal, a maior parte, está dentro do eixo 1, então você já está vendo duas vezes. Ética e integridade tem um pouquinho ali embaixo também. Então existe uma sobreposição. No caso de políticas públicas, são só 2 aulas e tem também dentro de políticas públicas lá do eixo 2, pelo menos um pouquinho. Então existe uma sobreposição, não são todas aulas inéditas e diferentes assim, quando a gente pensa nesse bloco. Tá bom? Tamanho de cada bloco. Lembra que eu falei que os blocos 1, 2 e 3 são importantes para todos os cargos e eles têm matérias com tamanhos mais ou menos parecidos. 31 aulas, 36 e 30. Gestão governamental e governança pública. Isso aqui é basicamente direito administrativo, administração geral e administração pública. Se você já estuda há bastante tempo, e provavelmente sim, porque você está querendo esse bloco, você já tem uma noção de todos esses assuntos, ou da maioria deles. Pelo menos de administrativo e administração pública, você tem, talvez não tenha visto algo de administração geral. Não é tanta coisa assim, mas é uma correria nesse pós-edital. É o grande desafio de todo mundo. Inclusive, um parênteses. O seu planejamento é a coisa mais importante neste momento. Vai ter assunto que você vai estudar, vai ter assunto que você vai ter que abandonar. Se você perceber que não vai dar tempo de estudar tudo, de todas as matérias, você vai ter que escolher alguns assuntos para deixar de lado. Então, coisas que são muito difíceis para você, que você não aprende de jeito nenhum, como, por exemplo, análise de dados, várias pessoas vão ter que deixar de lado as partes, especialmente de estatística mais avançada. E matérias que são mais difíceis e que não vai dar tempo de pegar, por exemplo, contabilidade, é um desafiozinho à parte, porque contabilidade é a maior dessas 3 matérias, é a maior dessas 40 aulas, e se você nunca teve contato, você vai ter dificuldade de pegar contabilidade em 3 meses. Mas eu estou passando à minha frente. Vamos lá. Eixo 2, políticas públicas e análise de dados. Dentro de políticas públicas tem um pouco de direito administrativo também, o resto é políticas, gestão, essas coisas todas, você já tem uma noção. É conteúdo para ler. Não é especialmente difícil, mas vai demandar tempo de leitura. E análise de dados é um pouquinho, vamos dizer assim, que são 21 aulas de políticas públicas e 15 de análise de dados, mais ou menos aqui. Novamente, análise de dados. Tem parte que dá para entender, tem um pouco de matemática financeira, de raciocínio lógico, alguma coisinha simples assim. Tem uma estatística que dá para pegar, e tem uma parte de estatística bem mais avançada que é muito difícil. Não vai dar tempo de você estudar direito se você nunca viu. E mesmo que você já tenha estudado, é uma coisa que demanda muito tempo para revisar e também é uma coisa que toma muito tempo na hora da prova. Eu, quando fiz o concurso de auditor da Receita Federal, deixei as questões de estatística, não estudei. Eu parei de estudar estatística, chutei as questões na hora da prova. Eram 4, eu acertei 3, obrigado, no chute. Mas seja realista, toma muito tempo para aprender, toma muito tempo para revisar, toma muito tempo para fazer na hora da prova e você ainda tem o risco de errar. Não é um bom custo-benefício, ok? E também, de uma forma geral, não é o foco, então você não deve esperar tantas questões de análise de dados assim. Eu não sei se eles vão fazer metade, né? São 10 questões, metade de políticas públicas, metade de análise de dados, mas seja inteligente com o uso do seu tempo. Eu vou falar de ciclo de estudos daqui a pouco, mas já saiba que o tempo é a sua principal ferramenta. Economia e contexto internacional. 30 aulas. Dessas 30, 24 ou 25 são de economia. 5 ou 6 de comércio internacional. Então, o MDIC, na verdade, ele para analista de comércio exterior, ele vai estar contratando uma espécie de economista de comércio exterior. Esse concurso unificado tem suas vantagens, tem muito mais defeitos do que vantagens, na minha opinião, e esse é um dos grandes defeitos aqui que a gente está vendo. O cargo de analista de comércio exterior não tem nada de comércio exterior. Se você quiser não estudar comércio exterior, você não estuda. Se você já souber economia,
e você vai passar, sem saber nada de comércio exterior, para um cargo de analista de comércio exterior. Na prática é assim, e é assim que o mundo funciona. Então é basicamente economia. Se você é a negação em economia, fique de olho nos cargos que não tem ênfase grande nesse eixo 3, senão você vai ter que ralar. É economia total, beleza? Micro, macro, aquela coisa toda clássica. Se você nunca viu economia, se você tem muita dificuldade em economia, é um eixo para você correr, porque economia é difícil. É uma das matérias mais difíceis quando se trata de estudar para concurso público. Poucas pessoas conseguem aprender e pouquíssimas em pouco tempo. O eixo 4 é orçamento público, contabilidade e regulação. É o principal eixo das agências reguladoras, como vamos analisar daqui a pouquinho, vou botar outras imagens aqui na tela. Mas eu te adianto o seguinte, contabilidade é praticamente metade dessas 40 aulas. Como eu falei, contabilidade geral é muito difícil. Se você não viu nada de contabilidade geral na sua vida, tenta pegar noções gerais, tenta pegar o básico, mas não vai ser um bom custo-benefício para você. Contabilidade geral, quem estuda para a Receita Federal, por exemplo, demora, 6 meses a 1 ano para ler uma vez. É muito puxado. Se você nunca viu, metade dessas aulas, então metade desse conteúdo programático é orçamento público e regulação. Orçamento público não é difícil, assim, nada especialmente difícil. Como eu falei, boa parte dele está também dentro de finanças públicas lá em cima. Não leia 2 vezes o mesmo assunto, só porque eles estão em matérias diferentes. Então dá para salvar. E regulação, se você não estudava para agência reguladora, você nunca mais vai usar na sua vida, mas é o que você vai ter que ler para fugir da contabilidade geral. Beleza? Em inglês, como eu falei, tenta pegar vocabulário, porque pelo menos você vai conseguir ler algumas coisas, algumas questões ali, tentar fazer. Se você não sabe nada de inglês, você não vai aprender inglês em 3 meses e meio. Se você tem uma noção de inglês, mas não está muito bem, vocabulário vai te ajudar a entender melhor. Faça questões de prova, né, para não cair naquelas pegadinhas de falso cognato, aquelas coisas todas. Melhore o seu vocabulário com relação à economia, textos mais técnicos de economia e geopolítica. Basicamente isso. Economia internacional, geopolítica internacional. Já vai te dar algumas palavras interessantes. Beleza? Mas é basicamente, se você tem uma noção de inglês, é basicamente fazer questões e melhorar o vocabulário. Tá? São muitas aulas. O CNU fez isso com todos os blocos, não foi legal, é pouco tempo até a prova. Eles deveriam ter soltado a lista de matérias com antecedência, para a galera se preparar com antecedência. Eu tenho um aluno, por exemplo, que estava estudando para agência reguladora há um tempão, mudou completamente, a pessoa tem 3 horas por dia para estudar, não vai dar tempo. Então, tem que ser realista na hora de escolher o seu cargo. Diogo, eu estava estudando para a ANEEL a vida inteira e tal, mudou tudo, e agora o que eu faço? Analisa se vai dar tempo ou não de estudar para esse cargo. Você pode até fazer o CNU, talvez para outro cargo. Beleza? Analisa os outros, para outro cargo não, para outro bloco. Analisa os outros blocos, vê quais são as matérias, se está mais em afinidade com o que você já estudou, vê o tamanho das matérias dos outros blocos, se vai dar tempo de você estudar a maior parte ou não. Faz essa análise. Se você tem dificuldade de fazer essa análise, se você tem dificuldade de tomar essa decisão e de fazer um bom planejamento, é com isso que eu trabalho, é nisso que eu sou bom. Beleza? Eu estou com matrículas abertas para o coaching, está quase encerrando. O link está na descrição para você contar com o meu acompanhamento. Eu vou te ajudar a decidir e eu vou fazer o seu planejamento. Eu vou decidir o melhor caminho para você. Ok? Link na descrição e você vai ver como funciona o coaching. Clica ali, dá uma olhada. Qualquer dúvida, você pode me mandar dúvida pelo Telegram. O link está nessa página na descrição. Dúvidas sobre o coaching, né? Sobre o funcionamento do coaching, se é para você ou não, aquela coisa toda. Beleza? Vamos fazer uma análise aqui interessante agora. Vamos dar uma olhadinha aqui em cada um dos cargos para a gente ter uma noção. O primeiro que está aparecendo aqui é o da ANEEL e ele vale também para as duas agências reguladoras, a ANS e a ANTAC, são as mesmas ênfases, beleza? E a mesma estrutura de prova. Você vai notar que a pontuação de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos muda, porque alguns cargos estão na tabela 1, alguns na tabela 2.
que significa prova de títulos com 10% de nota, valendo 10 pontos, perdão, e prova de título valendo 5 pontos. Então varia um pouquinho essa nota aqui, mas o que a gente está de olho é na ênfase. No caso das agências reguladoras, a ênfase em 3, coitados, porque eles queriam dar ênfase em regulação e não tem quase nada de regulação no eixo 4, a maior parte é contabilidade e tem mais um pouco de orçamento público. Então, vai ser difícil você passar ou conseguir uma boa nota para a ANEEL sem saber nada de contabilidade geral. Você vai ter que ser incrivelmente perspicaz nos outros eixos para compensar uma falha em contabilidade geral para esses cargos aqui. A ANEEL, a ANS e a ANTAC. Beleza? Infelizmente, o jogo veio desse jeito. Você vai ter que saber gestão governamental e governança pública, políticas públicas e um pouquinho de análise de dados. Tenta pegar aqueles assuntos mais fáceis, como eu te falei. Vai ter que saber economia. Isso aqui é uma matéria inteira, praticamente, de economia. Vão ser 10 questões, né? Então eu chutaria que vai ser aqui pelo menos umas 7 questões de economia, 3 de comércio internacional. Talvez seja 5-5, que vai ser uma coisa muito doida, porque são 25 aulas de economia e 5 de comércio internacional. Se eles dividirem as questões meio a meio, fazer o quê, né? Não tem como prever tudo, algumas coisas simplesmente não fazem sentido. E inglês tem uma pontuação bem menor, e você pensa assim, inglês é o menor ênfase, menor peso e tal, dá para desconsiderar? Cara, é metade da pontuação dos outros eixos praticamente. Ainda assim é muito ponto. Então, se você nunca viu economia, se você nunca viu contabilidade, se você não fala nada de inglês, esse pode não ser um bom bloco para você. Simples assim, estou te ajudando a enxergar a realidade. Então, as 3 agências são esse mesmo esquema aqui, essa mesma distribuição. MCTI com... MCTI mesmo que eu ia falar? Não, eu queria falar de EPPGG primeiro. EPPGG, estrutura de 20 pontos com 50 também, mas a ênfase é outra. A ênfase maior nos 2 primeiros, graças a Deus, então gestão governamental, governança pública, que é mais palatável, dá para entender melhor. Políticas públicas também dá para entender melhor, mais fácil, mas tem análise de dados. Então aqui a análise de dados já é um pouco mais importante, você teria que se aventurar um pouco mais para dentro de estatística, mas sempre levando em consideração o que eu falei. Você não sabe nada de estatística, você não leva o menor jeito, então não perca tempo de onde não vai sair ponto. Você não vai aprender estatística muito bem em 3 meses. Pega os assuntos mais fáceis, abandona os assuntos mais difíceis. ênfase 2 em economia e contexto internacional, então alguma coisa de economia você vai ter que aprender também. Alguma coisa não, bastante coisa de economia. E, por outro lado, o eixo 4 tem ênfase 1. Então, se você não sabe nada de contabilidade, você pode deixar de lado contabilidade geral completamente, pensando em EPPGG, se é para esse cargo que você está estudando, porque contabilidade geral vai ser provavelmente ali 4 questões, 5 no máximo, dentre as 10 do eixo 4. Minha estimativa, beleza? Estou chutando baseado na minha experiência. E o inglês também, com ênfase 1. Se você não sabe inglês, o dano vai ser um pouco menor, mesmo assim, vale ponto, né? Não tem para onde fugir completamente. Cadê aqui? MDIC, analista de comércio exterior. É o mais diferente de todos. Você vai ter que ser um ultra especialista em economia e também estudar a partezinha de comércio internacional, que são 5, 6 aulas, é bem menor, meio mais tranquilo. Mas você não vai passar nesse concurso sem saber muito de economia. Ponto. Nunca viu economia, tem dificuldade de economia, não foi feito um edital para você. A gente está falando de 3 meses e meio de preparação, beleza? Se você quer tentar o próximo concurso, que é daqui a não sei quantos anos e tal, beleza, você pode aprender qualquer coisa. Estatística, economia, eu estou falando de verdade. Mas em 3 meses e meio vai ser muito difícil aprender economia a ponto de você estar muito bem para esse cargo aqui. E a outra ênfase dele é inglês. Se você não falar nada de inglês, esquece MDIC, não tem condições. Vale muitos pontos, ênfase 3, tem que saber inglês para concorrer a esse cargo. É o mais diferentão. Se você não sabe inglês, não sabe economia, ignora, esquece esse cargo, que ele não foi feito para você dessa vez, infelizmente. E a Previc, eu acho que esqueci de falar de algum cargo aqui.
Eu ia falar do MCTI? Acho que sim. Que é um daqueles que está na página inicial lá. ênfase 4 em políticas públicas e análise de dados. Então, se você é muito ruim em estatística, já fica um pouco pior, fica um pouco mais prejudicado. Continua tendo que saber os blocos 1, que é de gestão governamental, que é mais tranquilo, e o bloco 3, que é o de economia, e uma ênfase menor em orçamento. Esse aqui você pode deixar a contabilidade geral de lado se você nunca estudou, porque só ênfase 1, são poucas questões, poucos pontos. E o inglês vai levar do jeito que der também. Previc, ênfase 3 para gestão governamental e governança pública, que é razoavelmente tranquilo de pegar. ênfase 3 também em orçamento público, contabilidade e regulação. Então, para esse cargo, você tem que saber contabilidade geral, tem que saber o orçamento público, mas como eu já falei, ele está também lá em cima. E ênfase 2 para políticas públicas e análise de dados. ênfase 2, assim, aquela parte de estatística, dá para tentar empurrar com a barriga, não estudar algumas coisas, é uma ênfase 2, não é 3 nem 4, mas ainda assim pode ser cobrado, pode te prejudicar. E você pode deixar a economia de lado e chutar o balde nesse eixo 3, se você nunca viu economia, para concorrer ao cargo da Previc. Beleza? Então essa foi uma análise um pouco mais pontual dos cargos. Com relação à técnica de estudo, ciclo de estudos, se você chegou aqui e está concorrendo seriamente a esse cargo, você já sabe o que é um ciclo de estudos, não vou me demorar aqui. Distribua a carga horária de acordo com a quantidade de aulas novas para ler. Quanto mais aula inédita, maior deve ser a carga horária. E quanto mais difícil a matéria para você, maior deve ser a carga horária. Levando em consideração tudo que eu falei anteriormente. Você pode vir a abandonar a contabilidade geral, você pode vir a abandonar a economia, dependendo do cargo, mas pelo menos uma ênfase menor, né, uma carga horária menor para essas matérias que são menos importantes e simplesmente carga horária zero para as matérias que você vai abandonar. Tá? É muito importante levar em consideração esses pesos aqui na hora de definir isso. Deixa eu dar limpada nessa página aqui. E leve em consideração também que quando você tem duas matérias dentro de uma, cada uma dessas matérias aqui dos eixos 1 a 5 vai ter 10 questões. Então, quando você tem duas matérias, tende a ter 5 questões para cada uma. Gestão governamental e governança pública, 5 questões para cada uma. Políticas públicas e análise de dados, 5 questões para cada uma. Tende a ser mais ou menos assim. E aí a gente olha o tamanho da matéria. A matéria que é muito maior do que a outra, por exemplo, economia é muito maior do que comércio internacional, a gente pode esperar uma divisão em vez de 5 a 5, 6 a 4, 7 a 3, mas está completamente imprevisível neste momento. Beleza? Então, faça o ciclo, distribua a carga horária com inteligência. Se você quiser que eu faça o seu planejamento, vem para o coaching, vai ser um prazer te ajudar a entender os seus estudos e traçar a forma mais otimizada possível para você chegar nessa aprovação, se Deus quiser. Com relação a revisões, isso aqui é muito importante. Revisão, esquece fazer resumo, não vai dar tempo de fazer resumo e você não vai reler o resumo. E resumo é revisão passiva, é uma porcaria, não vai te ajudar de nada. Faça revisões principalmente via questões. Tem aula nova para ler? Lê, faz as questões do fim do PDF. Vai para a próxima aula, lê, faz as questões do fim do PDF. Próxima aula, lê, faz as questões. Vai dessa forma. Fazer as questões vai te ajudar com a memorização de longo prazo. É o que tem de melhor. E se você estiver na maior correria, não der tempo de fazer caderno de erros, nem se preparar direito, pelo menos na reta final, faltando 1 ou 2 semanas para a prova, você pode refazer as questões que errou. Ali estão as suas dificuldades. Vai ser importante marcar essas questões que você errou. Se você usa um site de questões, fica fácil. Mas a revisão tem que ser basicamente via questões. E o ideal é que você faça um pouquinho de questão de cada aula, à medida que você lê, para não ficar demorando demais a partir para a aula seguinte. Tá? No coaching, eu tenho uma metodologia de estudos em que eu ensino a organizar essa revisão via questões, de modo que você faz uma revisão imediata e outras revisões subsequentes. Já tudo organizadinho, a gente tem uma tabela, é bem legal. Tá? Tanto no coaching quanto no acelerador tem isso, mas agora eu estou com matrículas abertas para o coaching. Então, se você quiser que eu analise o seu estudo e quiser aprender essas metodologias, vem, o link está na descrição, vai ser um prazer te ajudar. Basicamente, faça um ciclo bem feito, distribuindo a carga horária, isso vai ser o mais importante agora.
Revisão via questões. E se você já tiver com a matéria finalizada, faça caderno de erros, onde você anota o que você está errando. As dificuldades, as decorebas, os pontos absurdos que você não pega de jeito nenhum, joga para o caderno de erros. Errou, joga a informação no caderno de erros. O que o professor falou que é importante, não vai para o caderno de erros, o que sempre cai não vai para o caderno de erros. Vai para o caderno de erros os seus erros, que você está errando. Ele vai ser feito sob medida para você. Só as suas dificuldades. E na sua última semana antes da prova, você vai entrar de cabeça no caderno de erros, vai fazer só isso. Revisão no caderno de erros. Jesus amado, que vídeo grande. Esse é um dos blocos mais sensíveis, como eu falei no começo, um dos mais complicados. É muita coisa. Analisa primeiramente se você vai tentar esse bloco ou não. Pode ser que não seja para você. Dá uma olhada nos outros blocos. Eu estou lançando análise de cada bloco aqui dia a dia, à medida que eu consigo gravar. Dá uma olhada nos outros blocos, se faz mais sentido para você ou não. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Vem para o coaching se você puder e quiser. O link está na descrição. Vai ser um prazer te ajudar. E qualquer coisa a gente se vê por aqui e no Instagram também, @Prof. Diogo Moreira. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.